Nós nos casamos ontem. As palavras da minha nora explodem no meu peito como um tiro certeiro. Estou parada na porta da minha própria casa, segurando as flores que comprei para parabenizá-los pelo noivado, enquanto ela me olha com aquele sorriso gelado que já conhecia bem. Meu filho está atrás dela, evitando meus olhos como sempre faz quando sabe que fez algo errado. 3 anos planejando um casamento que nunca existiu. 3 anos acreditando que seria mãe do noivo, ajudando com os preparativos, sonhando com o dia em que finalmente veria meu único filho subir ao altar. 3 anos sendo enganada como uma idiota enquanto eles riam pelas minhas costas. Foi uma cerimônia íntima, só nós dois, ela continua, ajeitando a aliança nova no dedo como quem exibe um troféu. Íntima. A palavra corta fundo porque eu sei o que ela realmente significa. Sem a sogra preta e inconveniente. Sem a mulher que criou o homem que ela ama, mas que nunca foi boa o suficiente para testemunhar esse amor se tornando oficial. Como uma mãe pode ser excluída do próprio casamento do filho? A pergunta ecoa na minha cabeça enquanto sinto o chão desabar sob meus pés. 28 anos criando esse menino sozinha, trabalhando dupla jornada para dar a ele tudo que eu nunca tive, acordando de madrugada quando tinha febre, comemorando cada conquista como se fosse minha, e esta é minha recompensa. O pior não é nem a exclusão. É a mentira elaborada, o teatro que montaram para me manter na linha. Fingindo que discutiam detalhes do casamento na minha frente, pedindo minha opinião sobre flores que nunca foram compradas, sobre convidados que nunca foram chamados. Me fazendo acreditar que eu importava. Mas eles não sabem quem estão enfrentando. Pensam que sou apenas uma mulher de 60 anos, quieta demais, educada demais, que aceita qualquer coisa em silêncio. Não imaginam que essa mesma mulher que eles desprezam guarda segredos que podem destruir muito mais que um casamento às escondidas. O jogo apenas começou, e eles acabaram de me dar todas as cartas. Entro em casa como se estivesse flutuando, mas meus pés pesam toneladas. As flores escorregam da minha mão e se espalham pelo chão da sala, pétalas brancas contra o piso escuro como confetes de uma festa que nunca aconteceu. O silêncio aqui dentro é ensurdecedor, diferente do silêncio que eu conhecia. Este tem gosto de traição. Vou até a cozinha e me sirvo um copo de água, mas minhas mãos tremem tanto que quase derrubam tudo. É impressionante como a humilhação tem um peso físico, que pressiona o peito e faz a respiração ficar curta. Você sente nos ossos quando alguém decidiu que você não merece nem mesmo a cortesia de uma mentira bem contada. Lembro de todas as vezes que ela comentou sobre meu cabelo, sempre com aquele tom de quem está fazendo um favor. Tia, já pensou em alisar? Ficaria mais elegante para as fotos do casamento. Ou quando sugeriu que eu não precisava ir nos jantares da família dela porque seria mais confortável para todos. Confortável para quem? Eu me perguntava na época. Agora a resposta queima como ferro em brasa. Meu telefone vibra no balcão. É minha vizinha perguntando se está tudo bem, porque me viu voltando da rua com cara de quem levou um soco invisível. Dona Conceição sempre foi observadora, uma dessas mulheres que entende o peso de certas dores sem precisar de explicação. É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação que a vida nos reserva, porque sabem que algumas histórias só fazem sentido quando contadas até o fim, quando a justiça finalmente encontra seu lugar. Não respondo a mensagem ainda. Preciso processar o que aconteceu, organizar os pensamentos que ricocheteiam na minha cabeça como balas perdidas. Porque agora eu sei que os últimos 3 anos foram uma encenação elaborada, e se eles mentiram sobre isso com tanta facilidade, quantas outras mentiras construíram ao meu redor? Subo para o meu quarto e abro a gaveta onde guardo as lembranças do meu menino. Mas hoje, procuro por algo bem diferente. No fundo da gaveta, entre fotos antigas e cartões do Dia das Mães, meus dedos encontram o que eu estava procurando. Um envelope amarelado que guardo há mais de 2 anos. Dentro dele, documentos que meu filho nunca imaginou que eu tivesse acesso. O coração dispara quando toco no papel, porque sei que o que está escrito ali pode mudar tudo. Sento na cama onde tantas vezes consolei meu menino quando ele chorava por causa do pai que nos abandonou. A mesma cama onde fiquei acordada noites inteiras quando ele teve pneumonia aos 12 anos, vigiando cada respiração. Onde ele sentou para me contar que havia conhecido uma moça especial, os olhos brilhando de paixão. Como as coisas mudaram.
O envelope contém extratos bancários e contratos que chegaram ao meu nome por engano 2 anos atrás. Na época, pensei em devolver discretamente, sem abrir. Que sorte não ter feito isso. Porque agora vejo números que não fazem sentido com o salário que meu filho diz ganhar. Vejo transferências para contas que não reconheço. Vejo uma realidade paralela que eles construíram longe dos meus olhos. A casa está mergulhada numa escuridão estranha, como se até mesmo a luz tivesse medo de revelar a verdade. Ligo a luminária da mesinha de cabeceira e os papéis parecem pulsar sob o clarão amarelado. Cada linha que leio é uma punhalada certeira na confiança que eu tinha no meu próprio filho. Ele não é apenas o menino que me excluiu do casamento. Não é apenas o homem que deixou a mulher me humilhar em silêncio. É alguém que vive uma vida completamente diferente da que me mostra. Alguém que me trata como uma velha ingênua que pode ser enganada indefinidamente. Mas engano é uma via de mão dupla. E se eles acham que conhecem Joana da Silva, estão profundamente enganados. Porque a mulher que eles desprezaram a vida toda está prestes a se levantar. No fundo da gaveta, entre fotos antigas e cartões do Dia das Mães, meus dedos encontram o que eu estava procurando. Um envelope amarelado que guardo há mais de 2 anos. Dentro dele, documentos que meu filho nunca imaginou que eu tivesse acesso. O coração dispara quando toco no papel, porque sei que o que está escrito ali pode mudar tudo para sempre. Sento na cama onde tantas vezes consolei meu menino quando ele chorava por causa do pai que nos abandonou. A mesma cama onde fiquei acordada noites inteiras quando ele teve pneumonia aos 12 anos, vigiando cada respiração como se minha vigília pudesse mantê-lo vivo. Onde ele sentou para me contar que havia conhecido uma moça especial, os olhos brilhando de paixão juvenil. Como as coisas mudaram desde então. O envelope contém extratos bancários e contratos que chegaram ao meu nome por engano 2 anos atrás. Na época, pensei em devolver discretamente, sem abrir, respeitando a privacidade dele como sempre fiz. Que sorte não ter feito isso. Porque agora vejo números que não fazem sentido com o salário que meu filho diz ganhar. Vejo transferências regulares para contas que não reconheço. Vejo uma realidade paralela que eles construíram longe dos meus olhos, me tratando como uma idiota útil. A casa está mergulhada numa escuridão estranha, como se até mesmo a luz tivesse medo de revelar a verdade crua que se esconde nos cantos. Ligo a luminária da mesinha de cabeceira e os papéis parecem pulsar sob o clarão amarelado. Cada número uma traição documentada em preto e branco. Ele não é apenas o menino que me excluiu do casamento. Não é apenas o homem que deixou a mulher me humilhar em silêncio durante 3 anos. É alguém que vive uma vida completamente diferente da que me mostra. Alguém que me trata como uma velha ingênua que pode ser enganada indefinidamente. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou fundo. Mas engano é uma via de mão dupla. E se eles acham que conhecem Joana da Silva, estão profundamente enganados. Porque a mulher que eles desprezaram a vida toda carrega na memória cada detalhe, cada palavra sussurrada quando pensavam que eu não estava ouvindo. Lembro da primeira vez que ela comentou sobre minha situação financeira modesta na frente das amigas dela, fazendo questão de enfatizar que eu morava numa casa simples no subúrbio. O modo como disse simples soou como inferior. Passo os dedos sobre os documentos e cada página conta uma história diferente da que me venderam. Apartamento em Copacabana comprado à vista. Carro importado financiado em nome dela. Viagens para o exterior que eu nunca soube que aconteceram. Enquanto isso, eu economizava centavos para comprar um presente decente de aniversário para ele, me privando de pequenos luxos para não ser um peso na vida do meu filho bem-sucedido. A ironia me corta como lâmina afiada. Todo esse tempo eu me sentia grata por ele ainda me visitar, por ainda me incluir nas comemorações de família. Me diminuía para não incomodá-los, falava baixo para não parecer invasiva, aceitava as indiretas sobre minha aparência, meu jeito, minha idade. Construí minha própria prisão com tijolos de gratidão falsa. Mas existe uma diferença entre ser humilde e ser humilhada, entre ser discreta e ser invisível, entre respeitar os limites dos outros e deixar que pisoteiem sua dignidade. Essa diferença está clara agora, iluminada pela luz crua dos fatos que tenho nas mãos. Levanto da cama e vou até a janela. Lá fora, a rua está quieta,
As casas dos vizinhos têm janelas acesas onde famílias se reúnem para o jantar. Famílias que não precisam esconder casamentos, que não constroem relacionamentos em cima de mentiras elaboradas. O contraste me machuca, mas também me fortalece. Porque Joana da Silva não é mais a mulher que aceita migalhas de afeto. O jogo mudou completamente, e eles nem imaginam que eu já estou 3 jogadas à frente. As noites começaram a me parecer mais longas do que nunca. O relógio marcava horas que se arrastavam, como se o tempo tivesse perdido a pressa de passar. Eu me deitava, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o teto, acompanhando o jogo de luz e sombra que a lua projetava nas paredes. E cada desenho me lembrava das incertezas que me rodeavam. Havia momentos em que a claridade prateada me trazia uma sensação de paz, como se ainda houvesse esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas bastava uma sombra atravessar o quarto para que o medo voltasse a se instalar, denso, sufocante, como se quisesse me engolir inteira. Eu me lembrava de manhãs antigas, quando a vida parecia simples. O cheiro de café fresco, o barulho do portão se abrindo, meu filho chegando da escola com um sorriso iluminado. Essas memórias me davam um sopro de alívio, mas também me torturavam, porque o contraste com o presente era brutal. O menino que um dia correu para os meus braços agora evitava meus olhos, e a mulher que dividia a vida com ele me tratava como um estorvo que precisava ser afastado. Essa dualidade me consumia, como se 2 mundos coexistissem dentro de mim. O da mãe que acreditava no amor eterno do filho e o da mulher que enxergava sinais de traição em cada gesto. Os dias também mudaram de cor. O sol entrava pela janela, mas já não aquecia. O som da rua, que antes trazia vida, agora parecia distante, abafado, como se eu estivesse vivendo atrás de um vidro grosso, separada do resto do mundo. Até os objetos da casa ganharam novas vozes. As gavetas fechadas às pressas, o telefone que vibrava escondido, o sussurro interrompido quando eu aparecia. Tudo conspirava para me dizer que havia algo escondido bem diante de mim. Ao mesmo tempo, uma força silenciosa crescia dentro do meu peito. Era frágil como uma brasa, mas persistente. Cada olhar frio, cada palavra atravessada alimentava essa chama discreta, que não queimava ainda, mas esperava o momento certo para se transformar em fogo. Eu sentia que essa força era a mesma que me manteve de pé em outras tempestades. A mesma que tantas vezes me fez sorrir mesmo quando a vida queria me calar. E assim eu seguia, presa entre luz e sombra, esperança e medo, sem respostas claras, mas com a sensação inquietante de que a verdade estava prestes a se impor, como um trovão que racha o céu antes da chuva cair. Com o tempo, percebi que cada gesto meu provocava reações que antes passariam despercebidas. Quando me demorava mais na sala, notava olhares trocados entre eles, quase imperceptíveis. Se eu fazia uma pergunta simples, como sobre uma conta de luz ou uma compra, o silêncio se prolongava além do natural, como se cada palavra tivesse que ser escolhida com cuidado para não revelar demais. Era nesses pequenos detalhes que eu via se desenhar o contorno de algo maior, algo que exigia de mim atenção redobrada. Eu comecei a observar em silêncio, transformando a rotina em terreno de estudo. Cada papel esquecido sobre a mesa se tornava um fragmento de verdade. Cada telefonema apressado era uma peça de um quebra-cabeça que eu não via por inteiro. Era como se eu tivesse sido empurrada para um jogo que nunca escolhi jogar, mas que agora precisava aprender a dominar. Esse movimento me deu uma estranha sensação de controle, mesmo em meio à dor. O contraste era evidente. De um lado, a angústia de ser tratada como invisível, de ser diminuída nas entrelinhas. De outro, a força silenciosa de saber que eu guardava dentro de mim uma memória afiada, capaz de registrar cada detalhe sem deixar escapar nada. A cada troca de olhares que fingiam não notar minha presença, a cada cochicho abafado, eu me tornava mais consciente da armadilha montada ao meu redor, mas também mais preparada para enfrentá-la. Essa tensão foi mudando minha forma de ver até os gestos mais banais. O prato deixado na pia sem cuidado já não era apenas desatenção, era desprezo mascarado. A pressa em esconder uma correspondência já não parecia coincidência. Era medo de que eu soubesse. O mundo ao meu redor foi ganhando novas camadas de interpretação, e com elas nasceu a certeza de que nada seria como antes. É curioso como muitas pessoas, ao ouvirem algo assim, reconhecem nas próprias vidas momentos semelhantes, quando pequenos sinais revelaram grandes verdades. Compartilhar essas percepções,
Comentar como esses silêncios já falaram mais alto em suas histórias pode ser também um gesto de resistência, uma forma de não permitir que a dor permaneça escondida. E assim, entre ação e reação, silêncio e revelação, eu percebia que estava mais próxima do centro da trama do que jamais havia imaginado, e que a próxima descoberta não seria pequena. Os dias foram tomando uma forma estranha, como se cada manhã carregasse consigo a promessa de revelar mais um fragmento da verdade. O simples ato de acordar já vinha acompanhado de uma tensão invisível, como se a própria casa respirasse em silêncio, guardando segredos que se recusavam a permanecer ocultos por muito tempo. Até o som do café caindo na xícara parecia mais denso, carregado de significados que ultrapassavam a rotina. Eu comecei a enxergar padrões onde antes via apenas gestos isolados. Um envelope sempre virado para baixo na mesa, uma conversa interrompida exatamente quando eu passava pela porta, uma troca de mensagens que fazia o olhar do meu filho se endurecer de repente. Eram sinais pequenos, mas consistentes, como gotas que caem sempre no mesmo ponto até cavarem a pedra. Essa repetição me dava a certeza de que havia algo maior sendo cuidadosamente escondido. E, ao mesmo tempo, eu sentia uma força silenciosa crescendo em mim. Era como caminhar por uma estrada coberta de névoa. O horizonte ainda estava escondido, mas o caminho sob meus pés se tornava cada vez mais firme. Entre a dúvida e a clareza, entre o medo e a esperança, eu começava a perceber que minha fragilidade aparente era, na verdade, um disfarce poderoso. Eles me subestimavam, e isso me oferecia a vantagem mais preciosa: o tempo de observar sem ser notada. Mas não era fácil. Havia momentos em que a solidão me atingia como uma onda gelada. O silêncio da casa à noite parecia me envolver como um véu pesado, e a mente corria solta, imaginando cenários, calculando possibilidades, tentando prever o que viria a seguir. Esse contraste entre a serenidade aparente e a tempestade interna me consumia, mas também me tornava mais atenta a cada detalhe. Era como viver à beira de um precipício. Um passo em falso poderia me lançar no abismo, mas também era dali, dessa posição instável, que eu tinha a visão mais ampla de tudo ao meu redor. Eu sabia que ainda não tinha visto o pior, mas cada indício apontava para algo grande, inevitável e profundamente transformador. Comecei a perceber que o peso das descobertas não se limitava às paredes da casa. Era como se cada passo meu carregasse uma sombra, uma tensão que me acompanhava até nas tarefas mais simples. Ir ao mercado, por exemplo, se tornava uma experiência diferente. As prateleiras cheias de produtos pareciam vazias diante dos meus olhos, porque minha mente permanecia ocupada com o teatro que se desenrolava dentro da minha família. Até os rostos desconhecidos, com seus gestos automáticos e apressados, me faziam refletir sobre o quanto é fácil esconder segredos por trás de expressões banais. Às vezes, ao voltar para casa, eu parava diante do portão e respirava fundo antes de entrar. O contraste era brutal. Do lado de fora, vizinhos que riam, crianças que corriam atrás de bolas coloridas, o cheiro de comida vindo das janelas abertas. Do lado de dentro, um universo de silêncio ensaiado, olhares calculados, palavras medidas como se cada frase fosse um passo numa corda bamba. A sensação era de atravessar um portal entre luz e sombra, entre um mundo que seguia seu curso e outro que se sustentava em mentiras. Minha confiança oscilava como chama ao vento. Em alguns momentos, eu me sentia lúcida, forte, quase invencível diante do que vinha reunindo em silêncio. Em outros, a dúvida me corroía. E se tudo não passasse de paranoia? E se eu estivesse enxergando padrões onde não existiam? Mas bastava um deslize deles, uma frase interrompida, um gesto de impaciência, para que a chama da certeza voltasse a arder dentro de mim. Era nesse jogo de contraste que eu me fortalecia. Cada noite longa me ensinava a esperar. Cada silêncio me mostrava o que eles tentavam esconder. Era como se eu estivesse aprendendo uma nova língua, feita de pausas, expressões e pequenos descuidos. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que havia algo muito maior em jogo, algo que não poderia ser mantido escondido por muito tempo. Eu sabia, com a mesma clareza com que se sente o cheiro da chuva antes da tempestade, que o momento de revelação se aproximava. Mas não fazia ideia da dimensão do que estava prestes a vir à tona. O dia em que a verdade finalmente se impôs não foi acompanhado de gritos ou de brigas escancaradas. Veio como um trovão distante, anunciando a tempestade que todos fingiam não ouvir.
As provas estavam ali, espalhadas diante de mim, como peças de um quebra-cabeça que, enfim, formavam uma imagem nítida. Documentos, mensagens, rastros de escolhas que eles acreditaram poder esconder para sempre. Eu olhava para cada detalhe e sentia uma mistura de dor e clareza, como se estivesse respirando um ar novo depois de anos vivendo em uma sala fechada. Naquele instante, percebi que a traição não me definia. O que me definia era a forma como eu escolheria reagir. A mulher silenciosa, a mãe sempre disponível, a presença discreta que tanto subestimaram. Ela não desapareceu, mas agora dividia espaço com outra versão de mim. Uma versão mais firme, que conhecia o peso das cicatrizes e entendia o valor de não se calar. Era como se eu tivesse atravessado uma ponte estreita e, do outro lado, me encontrasse inteira de novo. As imagens desse despertar permanecem vivas. O barulho seco da cadeira quando me levantei para encarar o que estava diante de mim. O reflexo da luminária sobre as páginas que denunciavam a mentira. O silêncio que se seguiu, denso, como se até o ar aguardasse a minha reação. E, em meio a tudo isso, a lembrança de cada noite mal dormida, de cada lágrima contida, de cada vez que pensei em desistir. Nada foi em vão. Esse percurso me ensinou que bondade não é submissão, que ser humilde não significa aceitar a humilhação, que envelhecer não me torna descartável, mas me dá o privilégio de enxergar além das máscaras. E, de alguma forma, sei que cada pessoa que acompanha essa história carrega em si suas próprias batalhas silenciosas. É por isso que, se essa jornada falou com você em algum nível, deixar seu comentário, sua curtida e a inscrição neste espaço não é apenas apoio. É a prova de que ninguém está sozinho nessa travessia. Eu encerro essa etapa com a certeza de que não sou mais a mesma. A mulher que um dia foi deixada de lado agora se ergue com dignidade, carregando não só a dor da exclusão, mas também a força da revelação. E essa força, uma vez despertada, ninguém jamais poderá apagar.